bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola Bíblica da Editora Kalel. Semanalmente nós postamos aqui subsídio para os professores. Nós queremos abençoar a sua vida e colocar para você a perspectiva da nossa intenção em cada lição. Por isso que é muito importante você vir aqui semanalmente. E nessa semana nós estamos na lição de número 6. O que o cristão precisa saber sobre direita e esquerda. Eu creio que essa lição é uma das mais desafiadoras desse trimestre, tão desafiador, porque essa lição ela mexe com questões que por vezes podem ser inferências nas escrituras, né? Não são questões diretas. E a principal coisa que você, professor, precisa colocar na mente dos seus alunos é que a forma ao qual nós entendemos as escrituras é diferente da forma ao qual nós vivemos política hoje. A forma política ao qual nós temos hoje, essa perspectiva de direita e esquerda, ela é extremamente jovem, não tem mais do que 200 anos. Aqui no Brasil não tem mais do que 100 anos, né? Em comparação ao tempo bíblico passado, há 2000 anos atrás, que era sobre um regime autoritário de um imperador, que era uma construção política completamente diferente da forma como a qual nós temos hoje. Por isso que todas as vezes que nós olhamos para as escrituras, nós precisamos ter essa diligência, essa sensibilidade no Espírito Santo, e essa lição busca trazer isso à luz das escrituras. O texto-chave, texto base, está lá na segunda carta aos Coríntios, 10, 4 ao 5, que diz assim: as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Queridos, traz esse texto, se possível escreva na lousa, no quadro ou no data show, coloque no data show lá, porque esse texto é a base principal de conscientização do que nós precisamos ter como cristão. Nós não podemos ser apaixonados por ideologias. Nós não podemos nos deixar usar por nenhuma ideologia. Nós somos cristãos e nós fazemos uso daquelas ideologias que se enquadram na nossa perspectiva, na forma ao qual nós enxergamos o mundo, a forma segundo Cristo, escrita nas Escrituras. Por isso, é fundamental. Professor, o texto escolhido foi proposital, por quê? Nós temos um desafio, quando eu fui escrever essa lição, eu tinha um desafio muito grande, que era tentar entender, tentar achar dentro das escrituras um cenário que minimamente se assemelhasse com o cenário que nós temos hoje no Brasil e no mundo ocidental, né? Que é um cenário de polarização. Hoje, o nosso grande problema político no Brasil é a polarização. Nós temos, de um lado, uma perspectiva de mundo de esquerda, mais progressista, que se abre para todas as coisas. E nós temos, por outro lado, um de direita, que é mais conservador, que tem suas limitações, as suas exigências. E ambos os lados têm, mesmo dentro desse espectro de direita e esquerda, variações. Não é preto e branco. Existem nuances dentro dos dois lados, dos dois vieses, que lhe abrandam o discurso ou intensificam esse discurso. E como fica nós como cristão no meio disso? A partir dessa perspectiva, desse desafio, eu selecionei o texto de Atos 17, do versículo 16 ao versículo 33, que é Paulo evangelizando em Atenas. Foi escolhido propositalmente, vocês verão no decorrer dessa lição, porque aqui nós temos dois espectros de pensamento que são antagônicos entre si. É uma polarização, existe um debate aqui no pano de fundo dessa história de polarização, e a partir desse debate, a partir dessa polarização, nós vamos ver a figura de um cristão, que é Paulo, no meio dessa discussão e desse debate. Leia a introdução. A introdução é sempre fundamental você ler com os alunos e fazer uma pequena reflexão, porque a introdução vai preparar o campo, né? Arar a terra para que a semente possa ser plantada. Então, leia a introdução, que é em si um resumo sobre isso que eu falei aqui agora, desse cenário que nós vivemos, dessa velocidade da internet. Hoje, você não precisa mais ler. Você pode usar isso como exemplo. Eu lembro quando era criança, eu ia fazer trabalho de escola, eu tinha a Barça. Aquele volume, aquele fascículo, aquela monte de coisa da Barça, ou para fazer um trabalho na escola, tinha que ir na biblioteca. Hoje, você abre o seu celular, tem tudo aqui, uma simples palavra-chave é capaz de me trazer 1 milhão de artigos sobre o tema que eu preciso. Então mudou muito a relação
do homem, da sociedade e da informação. Essa relação com a informação. Então você vai trabalhar isso. O primeiro ponto, eu apresentei justamente isso que eu já adiantei para vocês. Paulo em Atenas. O primeiro ponto aí do primeiro tópico, ele trata sobre a dinâmica, faz uma exegese breve do que foi Paulo em Atenas. Já o segundo ponto desse primeiro tópico, eu apresento os dois grupos em que Paulo se defronta. Paulo está em Atenas, ele chega em um ambiente, e ali naquele ambiente, em uma praça, ele vê dois grupos debatendo, os estoicos e os epicureus. Esses dois grupos, eles estavam debatendo, eles já estavam lá quando Paulo chegou, a cena já estava acontecendo, Paulo ele adentra em uma cena que já estava ocorrendo. Então, aqueles homens, aquelas duas escolas filosóficas que são antagônicas, polarizadas entre si, já estavam se degladiando, discutindo, ao ponto de ser tão acirrado que chamou a atenção de Paulo, e Paulo chegou lá e entendeu como uma oportunidade de evangelização. Perceba que Paulo entrou naquele cenário não para fazer política, mas para fazer evangelização. Evangelização. Um outro ponto importante que você precisa trazer também para os seus alunos é que aquele era um ambiente de debate político. Quando se pensa na polis, o ambiente ao qual Paulo chegou, o local ao qual Paulo se apresentou, a polis grega, esse ambiente da ágora. O que é a ágora? Era uma praça onde as pessoas se reuniam para debater, para discutir ideias, para conversar, né? Era um ambiente também que se fazia política, se fazia debates e tal. Primeiro grupo que eu tracei um paralelo aí, foi os epicureus. Professor, existe um excesso quando nós pensamos na figura dos epicureus. Uma escola que se ramificou os hedonistas, né? Muito se fala sobre os epicureus na perspectiva do hedonismo, do prazer sem fim, né? O que é um hedonista? É aquela pessoa que busca só prazer na vida, bebida, sexo, drogas, não quer compromisso com nada, né? Mas existe um conceito que ele é muito mais profundo e necessário na reflexão, que é o quê? O problema dos estoicos, dos epicureus, não era a forma ao qual eles enxergavam, a forma ao qual eles viviam as suas vidas. Porque o epicurismo em si, o seu criador, Epicuro, ele nunca propôs uma vida de dissolução, de sexo desenfreado, comilança desenfreada, ele nunca propôs isso. Na verdade, ele pregava o contrário. Ele pregava a busca pelo prazer. O grande problema do epicurismo, e que se defrontava com a fé cristã, é que eles não acreditavam na vida após a morte. Para eles, não existia um pós-morte. Para os epicureus, principalmente para Epicuro, a vida era isso aqui. Acabou a respiração, acabou a existência, acabou a matéria, acabou a vida. Não existia consequência para a vida eterna. Diferente dos estoicos, que tinham uma ética extremamente rígida, e para os estoicos, a vida era regida para uma força superior. Os epicureus não acreditavam em deuses, ou se acreditavam, não acreditavam que esses deuses coordenavam e comandavam a vida dos homens. Esse é o cenário de debate. Um ambiente público, uma praça, uma escola filosófica que era extremamente rígida na sua ética e acreditava que um ser superior governava tudo, e uma outra escola filosófica que era um pouco mais branda na sua ética, mas não acreditava numa vida, num poder para além da física, um poder metafísico, não acreditava em deuses, ou se acreditava, não pensava que esses deuses governavam nada, o que os homens faziam era por eles mesmos. Nós estamos abandonados, segundo uma visão epicurista, na criação, não existe coordenação, tudo é por acaso, né? Então, imagina só, essa escola debatendo de cá, esse outro grupo debatendo de cá, os dois em uma discussão acirrada, esses dois grupos discutindo de forma intensa, e Paulo chegando. Paulo chega e apresenta para nós o que é o cristão, qual é a posição ao qual o cristão deve ter no meio disso tudo. Eu quero só fazer uma colocação. No último parágrafo, no meio do parágrafo, tem uma citação de Marco Aurélio, que é um dos principais filósofos estoicos que existiu, foi um imperador. Diz assim, que grande alma é aquela que está pronta, em qualquer momento necessário,
para ser separada do corpo e depois extinguida ou dispersa ou continuar a existir, mas que de modo que que esta disponibilidade venha do próprio julgamento do homem, não de mera obstinação, como com os cristãos, mas com ponderação e dignidade, e de modo a convencer outros sem demonstrar dramática. Olha só, Marco Aurélio atacando os cristãos, os cristãos sendo atacados por Marco Aurélio no seu principal livro, o Meditações. Professor, aplique sempre a lição. Você terminou um ponto, aplique já direto. E a partir dessa visão bíblica, esse piso bíblico, essa sustentação bíblica, você vai começar a trabalhar o que é esquerda e direita. Primeiro ponto, o que é a esquerda? E a esquerda com isso? Começando pelo começo. Professor, a esquerda, ela deu início com uma figura, a figura principal do pensamento de esquerda, Karl Marx, que a partir do século XIX propôs uma visão socialista de mundo. Socialista de mundo. Qual que era a visão socialista de mundo? Para Karl Marx, todo o poder é do povo. A massa, o povo, os trabalhadores, dele é o poder. Não existe um rei, não existe uma liderança só que comanda todo mundo. Todo mundo comanda todo mundo. O poder é do povo. Para Karl Marx, aquilo que o povo produz é do povo. E a partir dessa visão de Karl Marx surgiram lideranças em todo o mundo, principalmente no Oriente. Stalin, e eu cito todas elas aqui, Mao Tse-tung, Pol Pot, Ho Chi Minh, todos esses foram lideranças de esquerda que surgiram a partir da visão, influenciadas pela visão marxista, que, em um resumo muito breve, é isso que eu disse. O Estado é a representação do povo, segundo a visão marxista. Não é o povo que manda em si, mas o Estado que manda no povo. Porque o Estado representa o povo, ao ponto do Estado mandar na sua família, mandar no seu trabalho, mandar nas suas escolhas, definir tudo o que você faz. Quem define o que você vai fazer não são as escrituras, não é a Bíblia, não é a sua opinião, não é a sua família. Quem vai definir tudo o que você vai fazer é o Estado. Um exemplo muito prático disso é a lei do filho único plantada na China. A China é um país comunista hoje, é uma das poucas nações que ainda que é comunista. E a China, ela implantou uma lei, existe uma lei chamada a Lei do Filho Único, onde nenhum chinês pode ter um filho. Quem define quantos filhos vai ter não é o cônjuge, não são os pais, não é marido e mulher. Quem decide quantos filhos você vai ter é o Estado. Use isso como exemplo para mostrar um padrão comunista de governo, né? A partir disso, nós vemos de forma muito breve o resultado do que foi o comunismo plantado e isso vivido principalmente no século XIX, o século XX e o século XXI. Nós vemos desgraça após desgraça. O comunismo, seja o comunismo industrial vivido na Rússia, seja o comunismo agrário vivido nos países do Oriente, ali no sudoeste da Ásia, todos eles redundaram em uma só coisa: miséria e morte. O comunismo tem como identidade principal, o fruto dele é morte. Apesar de todo o discurso requintado, todo o discurso caridoso, mas na prática, todas as nações comunistas tiveram como resultado final a morte da sua população. Por quê? Riqueza você não soma, mas miséria você divide. Isso é o lema do comunismo. Você não consegue dividir riqueza, a riqueza se multiplica. Já a miséria, ela é dividida. E todos os países que viveram sob o domínio do comunismo tiveram como fruto principal a miséria. Por quê? E para nós cristãos, diante disso, o que é o principal desafio? É que o comunismo, ele coordena tudo, inclusive, como eu já dei o exemplo da lei do filho único, inclusive a sua religião. O comunismo, ele não prega um Estado laico, como nós já vimos em lições anteriores. O comunismo, ele prega a não religião. A religião é o próprio Estado. Então você não pode ser cristão e ser comunista, porque o comunismo não acredita em religião. A religião é o Estado, a religião é o povo e o governante máximo é o líder do partido comunista, ou o presidente, ou o ditador, seja quem for a figura de liderança, mas ele é quem coordena a vida de todos ali. Inclusive quem vai morrer, quem vai viver, quem vai adorar, quem não vai adorar. Por exemplo, na China, você tem grandes nuances de perseguição, não só cristãos, mas todo tipo de fé, principalmente no extremo ocidente da China.
no ocidente da China, você tem grandes perseguições a comunidades que são muçulmanas lá, né? O governo chinês mata mesmo como reflexo da sua visão de mundo comunista, que tenta de todas as formas suplantar qualquer tipo de governo, qualquer tipo de controle que não seja o controle do Estado. E a direita? Direita, as liberdades garantidas, mas nem tudo é flor. Perceba que aqui eu não estou para... Você também, professor, não está aqui para destruir a esquerda e levantar a direita lá em cima. Como eu disse no começo dessa aula, todo cristão não é manipulado pelas ideologias, mas manipula as ideologias em favor do reino dos céus, em favor da visão de mundo cristã. Nós não temos uma visão política, nós temos uma visão cristã que faz uso das visões políticas de acordo com as demandas da própria Escritura, Por que nós não acreditamos no comunismo? Porque o comunismo acredita que a fé é inválida, a fé é um problema. Para os principais pensadores comunistas, o cristianismo é uma escória, é um problema e cega as pessoas. Como que a gente vai acreditar em vai abraçar uma ideologia dessa? É impossível. De igual modo, nós temos problemas muito grandes em determinadas correntes dentro da direita que nós não podemos abraçar como cristão. Primeiro ponto, um dos principais pensadores políticos que existe, principalmente do século XVI para cá, é Thomas Hobbes, que acreditava, ele cunhou um termo chamado o Leviatã, o Estado é o Leviatã, porque para Thomas Hobbes o Estado é como um monstro gigantesco que ele precisa ser domado, e esse monstro ele é ruim, porque ele é agressivo, ele é um monstro, mas ele é necessário, porque sem esse monstro nos controlando, nós entramos em um estado ao qual ele chama de o homem, lobo do homem, um estado de caos, um estado de desordem, um estado de problema. Então, é um mal, o estado é ruim, mas é necessário para controlar a sociedade. Como nós vimos na lição passada, o homem ele é incapaz de ter paz sozinho, de ter paz sozinho. Individuais, até demais. O ponto 2 do terceiro tópico trata sobre um dos principais problemas do pensamento de direita. Porque o pensamento de direita tem a tendência de individualizar muito o ser, nas suas liberdades, nas suas direções, e também isso, utilizado por Satanás, nos leva a uma sociedade cada vez mais individualizada, negligenciando, por exemplo, o cuidado com os pobres, não entendendo isso como um mandamento. Se nós pegarmos o último versículo do primeiro capítulo de Tiago, Tiago 1:27, diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é essa: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas necessidades e não se deixar corromper pelo mundo. Nós temos que olhar para as políticas de direita e não amar isso como se fosse o único jeito certo de viver. Nós precisamos ter senso crítico de lutar contra o consumismo que a direita nos leva, o mundo capitalista nos leva, uma geração consumista que consome. Nós precisamos lutar contra uma geração indiferente, que também é um resultado de uma política capitalista que leva as pessoas a se preocuparem somente com as suas liberdades, com os seus direitos, né? Só preocupar em ganhar mais e mais dinheiro, acumular mais e mais capital, ao ponto de vir na igreja uma vez por semana, porque precisa trabalhar muito, vir na igreja só na Santa Ceia, porque está cansado e precisa trabalhar, colocando o trabalho como uma necessidade fundamental, e de fato mas além da vontade de Deus. Isso é um fruto de políticas, é utilizado por Satanás para influenciar pessoas incautas a viverem vidas distantes de Deus, em um mundo de direita, em um mundo capitalista, traçando um paralelo entre esquerda e direita, epicureus e estoicos. Meus irmãos, o Areópago foi o ambiente onde Paulo foi levado pelos epicureus e os estoicos para debater. O Areópago é como se fosse, imagina só hoje, a Câmara dos Vereadores, a Câmara dos Deputados, ou a Câmara, ou o Senado Federal, um ambiente público onde as pessoas iam lá, juízes iam lá para debater. Paulo foi levado para aquele lugar para apresentar as suas ideias. Então, hoje nós temos um aerópago moderno, que é a internet. A internet é um belo exemplo de um aerópago moderno, de um lugar onde as pessoas vão para debater e discutir. Seja visão de mundo, seja opinião, seja o que for.
definindo ideologia. Hoje é comum usarmos o termo ideologia para debater com alguém. Mas afinal, qual é o real significado desta palavra? Vários teóricos e pensadores tratam a ideologia de forma diferente. Logo, iremos definir de forma mais simplória. A ideologia seria a ciência das ideias, reunido um bojo de pensamentos e comportamentos em torno de um espectro de pensamento. Seja melhor ou pior, o problema é quando viram Deus. Seja um pensamento de direita, seja um pensamento de esquerda, sobretudo pensamentos que são anticristãos. Como cristãos, nós precisamos entender que o nosso Deus não é as ideologias. O nosso Deus é o Senhor Jesus Cristo. É a Ele que adoramos, é a Ele que professamos a nossa fé e é a Ele que sustentamos todas as coisas. Então, professor, o seu principal objetivo nessa lição é fazer com que os seus alunos entendam que nós não somos chamados para ser de direita ou de esquerda, nós somos chamados para ser cristão. E diante das necessidades dos cristãos, nós utilizamos-se das ideologias e não deixamos que as ideologias nos utilizem. Nós nos utilizamos das políticas públicas e não deixamos que isso venha fazer com que nós nos tornemos massa de manobra. Massa de manobra. Quem nos manobra é o Espírito Santo. O cabeça da igreja que controla todo o corpo é Jesus. E nós precisamos ter sensibilidade, buscar nele em oração e diligência e estudo qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Querido professor, traz exemplos ricos sobre políticas. Você vai conseguir muita coisa na internet sobre políticas anticristãs de governos comunistas como a China, governos comunistas como no Vietnã, governos comunistas como na Coreia do Sul. Esses governos matam cristãos, perseguem cristãos. É impossível você ser de esquerda e ser cristão. Mas também traz aos seus alunos os perigos de um pensamento de gasto, de consumo, de uma vida voltada unicamente para o trabalho, abrindo mão de se viver para Deus. Uma vida voltada unicamente para o consumo, abrindo-se mão de viver para Deus. Uma vida de individualização, onde eu só preocupo com o meu dinheiro, onde eu só preocupo em ganhar a minha grana e esqueço de ajudar pobre, o órfão, a viúva, o missionário, esqueço de auxiliar na igreja local. Tudo isso é utilizado pelo diabo para destruir e deturpar a sua igreja. Professor, nós utilizamos dessa lição aqui. Você que quer adquirir, entre no nosso site www.editoracaleo.com.br. Lá você vai ter essa revista disponível, você pode comprar. Você que deseja comprar para a sua igreja em quantidades maiores, nos mande uma mensagem aqui que nós iremos te direcionar para o nosso canal de venda e você pode adquirir. Eu tenho certeza que a sua igreja será ricamente abençoada. Que Deus te abençoe, professor. Te aguardo na próxima semana.